Vamos à ministração da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Dando início ao segundo capítulo dos 3 capítulos desta carta. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor de eterna bondade e misericórdia, nós louvamos o Teu santo nome e agradecemos a Ti pela alegria que Tu nos concede de estar na Tua casa, pelo que já temos recebido de Ti esta noite. Mas nós cremos, ó Pai, que Tu ainda tens mais para nós e na Tua santa palavra. Então pedimos a Ti que por Tua graça e misericórdia Tu venha ministrar aos nossos corações. Nós dependemos inteiramente de Ti. Sem Ti nós nada somos, ó Pai. Mas em Ti, Senhor, em Cristo Jesus, nós somos povo santo, remido, propriedade particular de Deus. Somos filhos de Deus. Então vem por Tua graça e misericórdia ministrar aos nossos corações, pois precisamos ser instruídos por Ti, para que andemos em santidade, para que estejamos prontos, Senhor Deus, para tudo, ó Pai, que Tu tens preparado para nós. É em nome de Jesus que nós choramos, pedindo que Teu Espírito ministre aos nossos corações, trabalhe em nossa audição, trabalhe em nossa mente, trabalhe em nosso coração, mude os nossos comportamentos, para que fiquem em conformidade com o Teu querer e a Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, leamos os 5 primeiros versos do capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? São estes os primeiros versos deste capítulo de número 2. Queridos, nós estivemos já meditando sobre o capítulo 1 e há um dos assuntos no capítulo 1 que ele tem uma relação com o capítulo 2. Vocês estão lembrados, há exatas 2 semanas, nós estávamos aqui falando sobre o dia do Senhor, exatamente na sua fase final, quando o Senhor estará julgando os ímpios. Quando o Senhor estará trazendo tribulação para aqueles que atribulam. Quando o Senhor estará trazendo juízo para aqueles que se levantam contra Cristo e se opõem contra a igreja do Senhor Jesus. E nós vimos naquela ocasião que este momento a igreja já estará com o Senhor. E nós vimos também que essa vinda do Senhor é uma vinda manifesta, em que Ele se manifestará como em labaredas de fogo, com seus anjos de poder. Então, é uma manifestação de Cristo, no qual todo olho o verá.
Já quando nós iniciamos o capítulo 2, nós vemos um cuidado do apóstolo Paulo em lidar com uma preocupação, uma inquietação, uma perturbação que estava tirando a tranquilidade dos crentes de Tessalônica. Ele diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. De que nós estamos falando aqui? Quando o apóstolo Paulo diz: rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, de que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo está falando do arrebatamento. Tá? O que o apóstolo Paulo está falando no verso 1 é do arrebatamento. Porque quando é que a igreja vai se reunir com Jesus? Quando que a igreja se reúne com Jesus? No arrebatamento. Então ele diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então o verso 1, ele diz respeito ao arrebatamento da igreja. Tá? Os irmãos estão recordados, estão bem lembrados, de que quando nós estudamos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós falamos aqui que a vinda de Jesus, nós podemos falar ela em dois momentos. Um momento que é o arrebatamento da igreja e outro momento que é a vinda de Jesus, manifesta, onde todo olho verá. O momento vai ser como no piscar de olhos e de repente não se está mais aqui o povo de Deus. Então ninguém verá, só nós, a igreja do Senhor, o veremos e escutaremos o seu chamado e com ele nos encontraremos nos ares. Mas este momento não é essa vinda gloriosa, não é essa vinda que todo olho verá, não é essa em que ele pisará o Monte das Oliveiras e ele rachará ao meio, não. Esse momento é aquele momento em que ninguém verá, só a igreja do Senhor Jesus, só a noiva. Tá? Então o apóstolo Paulo, no verso 1, ele está falando da vinda do Senhor, no caso do arrebatamento, que é quando a igreja se reúne com ele. Tá? E aí ele continua: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, falamos no primeiro capítulo sobre o dia do Senhor, o dia em que ele vai manifestar a sua ira, em que Cristo se apresentará manifesto aos homens para julgar aqueles que o rejeitaram e se opuseram à salvação de Deus. Então, ele está justamente falando com a igreja de Cristo que está abalada, porque eles estão acreditando que já estão vivendo a primeira parte do dia do Senhor. O que está abalando a igreja em Tessalônica? O que está abalando a igreja em Tessalônica, uma parte considerável dos irmãos, é porque eles estão acreditando que eles já estão vivendo a primeira parte do dia do Senhor. Porque nós estamos lembrados, amados, que o dia do Senhor não é simplesmente um dia 24 horas. O dia do Senhor é um período em que a sua ira será manifesta, onde nós teremos a tribulação, teremos a grande tribulação e teremos o juízo de Deus, guerreando contra as nações que se colocarem inimigas de Israel. Tá? Então, a igreja já estava acreditando que já estava vivendo os dias de tribulação, mas também não era muito para menos, amados? Vocês estão lembrados que nós falamos durante a primeira carta e também um pouquinho já na segunda carta, que os irmãos em Tessalônica sofriam muitas perseguições, o apóstolo Paulo saiu fugido de lá. Então, diante de tanta oposição e tanta perseguição, tantas dificuldades e tribulação, eles vieram a pensar: os tempos difíceis já começaram. Nós já estamos no meio da tribulação. E tem hora que acontece algumas coisas na vida da gente, que a gente pensa: rapaz, será que a tribulação já começou, Imagina os irmãos de Tessalônica, amados, com a perseguição e oposição terrível contra a igreja do Senhor Jesus. Eles começaram a indagar se porventura já não estavam vivendo a primeira parte do dia do Senhor. Eles começaram a indagar se não já estavam vivendo o período tribulacional. E a situação estava de tal forma que apareceram pessoas que diziam que o apóstolo Paulo tinha tido uma revelação, que o dia do Senhor já tinha começado. Que o apóstolo Paulo também tinha ensinado por palavras que
que o dia do Senhor já tinha começado. E apareceu até, acreditem, uma carta que, como se fosse do apóstolo Paulo, dizendo que era chegado o dia do Senhor, que o período tribulacional já tinha iniciado. Então, os cristãos estavam apavorados, estavam abalados, estavam inquietos e perturbados, porque é como se o dia do Senhor tivesse começado e o arrebatamento da igreja, como que fica? E o arrebatamento da igreja? E aí os irmãos estavam preocupados com isso. Essa questão de aparecer gente falando em nome de outro, isso não é muito incomum não, viu, amados? Sempre existem pessoas que não têm coragem de se posicionar, que não têm coragem de apresentar as suas ideias e querem alcançar credibilidade naquilo que dizem, e aí toma o nome do pastor, o nome de outra pessoa, diz, o pastor disse, para tentar dar força aos seus argumentos, às suas ideias, e o pastor não disse nada daquilo. O apóstolo Paulo disse que o dia do Senhor já chegou. O Senhor deu uma revelação especial ao apóstolo Paulo, que o dia do Senhor chegou. Nós já estamos vivendo o dia do Senhor. Olha, tem uma carta aqui do apóstolo Paulo. Uma carta fraudulenta, mas que não era nada do apóstolo Paulo que estava dizendo aquilo. Tanto é que o apóstolo Paulo diz, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse de nós, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Então assim disseram coisas que Paulo nunca as tinha dito e apresentaram carta que Paulo nunca tinha escrito. E Paulo, amados, ele pregou sobre a iminência da volta de Jesus. Vocês estão lembrados que a gente falou aqui sobre a doutrina da iminência e a importância da doutrina da iminência para a nossa devocional e a nossa prática cristã? Estão lembrados que nós vimos isso na última carta, na primeira carta aos Tessalonicenses? Pois então, Paulo pregou sobre a iminência da volta de Jesus. O que é a iminência, amados? Lembrando, a iminência, a doutrina da iminência diz que a qualquer momento Jesus pode voltar. A doutrina da iminência diz que não precisa nenhum sinal externo para Jesus voltar. A doutrina da iminência diz que não precisa acontecer alguma coisa para Jesus voltar. Jesus voltar para arrebatar a igreja. Faça essa distinção. A volta de Jesus para arrebatar a igreja não precisa de nada acontecer para ele voltar. Não precisa nada. Nada. Vai precisar vários sinais para ele vir como juiz. Mas para ele arrebatar a igreja, isso pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. Isso se chama doutrina da iminência. A qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. A qualquer instante. Não precisa acontecer alguma coisa. Não precisa ter um templo edificado em Jerusalém. Não precisa mais aparecer nada para que Jesus venha buscar a sua igreja. A volta de Jesus, ela não precisa de sinais. O que tem sinais é a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É justamente a sua manifestação gloriosa. Aí a Bíblia nos mostra todos os sinais. Porque se nós temos sinais, a sua vinda não era como ladrão. A sua vinda é como ladrão. O ladrão não avisa, o ladrão não dá sinal, ele simplesmente chega. Né? Então, na verdade, quando Jesus vier buscar a sua igreja, isso pode acontecer agora. Quando o pregador diz assim, olha, amado, Jesus pode voltar ainda agora, ou ainda esse dia, ou quem sabe amanhã de manhã, a qualquer instante Jesus pode voltar. O que ele está dizendo? Ele está justamente declarando a doutrina da iminência, de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Que não precisa acontecer nada na esfera da terra, nada na esfera cósmica, para que possa acontecer um sinal que diga, agora Jesus vem. Não precisa disso. Só basta chegar o momento do Pai dizer, é chegada a tua hora, filho. A tua noiva já está pronta e ataviada. Pode buscar a tua noiva. O Espírito Santo traz a noiva aí de Jesus até aqui em cima dos ares, porque é chegada a hora das bodas. Então, amados, não precisa de sinal algum para a volta de Jesus. Para o arrebatamento da igreja. O sinal é para a sua manifestação gloriosa. Então Paulo pregou a iminência da volta de Jesus, mas em nenhum momento pregou que havia chegado a tribulação. Em instante algum o apóstolo Paulo pregou que havia chegado a tribulação. A tribulação que eu digo, amados,
o termo técnico que a gente usa para se referir àqueles anos onde a igreja será tomada e onde os cálices da ira do Senhor serão derramados sobre a terra. Tá? Não é essa tribulação comum que nós passamos, que nós também tratamos sobre isso quando estudamos a carta anterior. Ele disse sim, que a qualquer momento a igreja seria arrebatada, mas não que estávamos vivendo a primeira parte da tribulação. Até porque o ensino do apóstolo Paulo não é esse. O ensino do apóstolo Paulo é que nós seremos arrebatados antes de participarmos, antes de termos parte com a tribulação. A igreja é arrebatada e inicia-se o período tribulacional. Sempre precisamos ter em mente, amados, que a volta de Jesus são dois eventos. Um primeiro, que é o arrebatamento, que acontecerá de forma invisível para o mundo e visível somente para a igreja, que se encontrará com Cristo. E o segundo, que é a sua vinda de manifestação, visível a todo mundo e juntamente com a igreja. Paulo, ele os admoesta, queridos, que não abandonem os ensinos que eles receberam, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, que vocês não mudem aquilo que eu já ensinei a vocês, não movais do vosso entendimento, não saiam do entendimento que já ensinamos a vocês, que primeiro nós temos o arrebatamento e depois nós temos a tribulação. Não troquem a ordem dos fatores. Não coloque a tribulação em primeiro lugar e depois o arrebatamento. Para que essa perturbação e essa inquietação? Não movais o vosso entendimento, mas permanecer naquilo que nós já vos ensinamos. Permaneçam naquilo que já vos ensinei. E qual foi o caminho escolhido por Paulo para lidar com a inquietação e perturbação que acontecia no meio da igreja em Tessalônica? Que pensava que estava vivendo nos dias da tribulação. Foi simples. O caminho do apóstolo Paulo para poder demovê-los desse ensinamento equivocado foi muito simples. Paulo apenas diz que se porventura este dia tivesse chegado, tivesse começado, eles não estariam ali. Se a tribulação tivesse começado, eles não estariam ali porque eles teriam sido arrebatados. E eles já estariam com o Senhor, conforme eles ensinaram anteriormente. Então, por mais que a igreja tenha sofrido perseguições, por mais que tenha se levantado contra as categorias da fé cristã, por mais que tenham se levantado contra a igreja de Cristo, amados, ainda não chegou a tribulação. Ainda não chegou. Porque se a tribulação tivesse chegado, a igreja do Senhor não estava mais sobre a face da terra. Nós já estaríamos nos céus, desfrutando das bodas do Cordeiro. Então o apóstolo Paulo, ele procura dissipar aquele falso ensinamento, dizendo, olha, se porventura isso tivesse acontecido, vocês não estavam mais aí, vocês já tinham ido embora, vocês já tinham sido arrebatados. De fato, não começou a tribulação, nunca vos ensinei isso. Então estão dizendo aí por espírito, por palavra e por carta, como se procedesse de nós, mas nunca vos disse isso. Eu estive com vocês antes e o nosso ensinamento foi diferente disso. Então o versículo 1, ele se refere exatamente ao arrebatamento, pois é no arrebatamento que nós nos reunimos com Jesus, e em sua vinda gloriosa, nós já estaremos junto dele, e com ele nós viremos. Olha aqui, no arrebatamento, nós iremos com Jesus. Na sua segunda vinda, nós viremos com Jesus. Então são dois momentos distintos e até a presença da igreja com Cristo é diferente. A primeira, a igreja vai se encontrar com Cristo. A igreja irá com Cristo. A segunda, a igreja já está com Cristo. E a igreja virá com Cristo para a terra. A primeira, a igreja sai da terra para o céu. A segunda, a igreja sai junto com Cristo para a terra. São dois momentos distintos. Alguns irmãos vão ler a palavra de Deus e às vezes não conseguem separar esses dois momentos da vinda do Senhor Jesus. E aí eles ficam sem entender determinadas colocações. Por quê? Porque eles não fazem a distinção entre o arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus em manifestação gloriosa. Então são dois momentos distintos que nós viveremos.
Versículo de número 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então Paulo adverte que ninguém os engane. Meus amados, se tinha muito engano naquela época, o engano só fez se multiplicar nos dias de hoje, viu? Então, se naquela época essa recomendação era preciosa, hoje ela se torna mais preciosa ainda. Olhe, que ninguém vos engane. É para você mesmo e para mim essa palavra. Olhe, que ninguém vos engane. Olhe, que ninguém vos engane. E essa foi a mesma recomendação de Jesus. Lá em Marcos capítulo 13, versículo 5, Jesus olha para os seus discípulos e Jesus diz: olhai que ninguém vos engane. Que situação Jesus diz isso? Justamente no aparecimento de quem? De falsos messias. De homens que apareceriam e diziam: eu sou o Cristo, eu estou aqui, eu estou ali, eu estou acolá. E Jesus diz: olhai para que ninguém vos engane. Aí agora, em que situação que o apóstolo Paulo usa essa frase? Também numa situação de falso ensino, dizendo que a tribulação já havia começado. Né? A tribulação já começou. O dia do Senhor já começou. O dia do Senhor já chegou. O dia do Senhor já está entre nós. E o apóstolo Paulo diz: olhe que ninguém vos engane. Quer dizer, eu sou o Messias, eu estou entre vós. Aí Jesus diz: olhai para que ninguém vos engane. 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 Enquanto Paulo os adverte pelo ensino falso de que tinha chegado o dia do Senhor, Jesus fez a advertência contra os que viriam outros em seu nome falsamente se dizendo Messias. Não sejam enganados, porque o dia do Senhor não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, por que não chegou o dia do Senhor? O apóstolo Paulo diz muito simplesmente: o dia do Senhor não chegou, porque antes do dia do Senhor chegar, tem que vir a apostasia e há de se manifestar o filho do pecado, o filho da iniquidade, o filho da perdição. Então, não se preocupem que o dia do Senhor não chegou. Pentecoste, ele diz que apostasia aqui poderia também ser traduzido por partida. Se for justamente esse significado de partida, então seria sem que antes venha a partida, sem que antes venha o arrebatamento, sem que antes a igreja seja arrebatada e seja manifesto o filho da iniquidade. Se ele está certo nessa sua tradução, então aqui fica extremamente evidente, amados, que a vinda do Senhor Jesus Cristo no arrebatamento é pré-tribulacionista. Acontece antes da tribulação. Mas digamos que a apostasia aqui significa justamente a rejeição programática e sistêmica contra a fé cristã. Digamos que a apostasia seja justamente dar as costas à fé cristã e fazer oposição à fé cristã de forma programática e sistêmica. E aí o que é que nós temos? Nós temos justamente o nosso caminhar. Nosso caminhar hoje, da nossa sociedade, é uma sociedade que caminha para se colocar contra as categorias da fé cristã.
Para onde você vai? Duas pessoas recentemente fizeram entrevistas em redes locais de televisão. Não acidentalmente, às vezes que elas rendiam graças a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, foram editadas e não foram veiculadas quando foram publicadas na emissora. Isso é calculado. Isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Aula de religião não existe. Existe aula de valores humanos. O que são valores humanos? O que são valores humanos se o valor do homem está em Deus, porque ele é a imagem e semelhança de Deus? A indissolubilidade do casamento, que era algo que fazia parte da própria lei civil do nosso país, ela cai. O aborto, que é a proteção à vida, está cada vez mais se tentando derrubar. Você acha que as construções dessas leis não tiveram base judaico-cristã? E você acha que é em vão que se levanta-se contra esses dispositivos? O valor da vida humana é colocado de forma inferior à vida de determinados animais que estão em extinção, ou até mesmo de algumas árvores, onde talvez você vai pegar uma pena menor tirando a vida de uma pessoa do que derrubando determinadas árvores ou tirando uma vida de determinado animal. Me diga se isso não é um ataque contra as categorias da fé cristã, contra os valores da fé cristã. O casamento é visto de forma negativa em sua visão tradicional, mas é aplaudido, pelo menos publicamente, embora no coração algumas pessoas rejeitem, mas publicamente elas aplaudem o direito das pessoas manifestarem o seu amor e viver homem com homem, mulher com mulher. Me diga se isso não é uma afronta contra as categorias da fé cristã, contra os valores da fé cristã. Me diga se isso não é programático contra a fé cristã. O humanismo, que tira Deus de lado e coloca o homem no centro, porventura isso não é, amados, uma ação do espírito do anticristo no mundo? Só não vê isso, amado, quem não tiver o discernimento espiritual para ver o que está aí, queridos. O espírito do anticristo está agindo no mundo, amados. E ele está agindo desde sempre, queridos. Desde que o demônio, desde que Lúcifer saiu dos céus e foi enviado para a terra e se tornou arqui-inimigo de Deus, desde então o espírito do anticristo age na terra, se colocando contrário e de forma rebelde a Deus e a toda a lei de Deus. Aí está, querido. Então, existe um espírito de apostasia, existe um espírito de rebelião, existe um espírito de oposição a Cristo e à fé cristã. E quem é que está no comando disso, amados? O espírito do anticristo. E haverá também o homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? O homem da iniquidade é uma manifestação personificada do pecado e da rebelião contra Deus. E essa personificação, amados, da rebelião contra Deus, não é uma coisa afrontosa a princípio, é uma coisa atrativa. É uma coisa que atrai. É uma coisa que arrebanha multidões. É de um poder carismático
que conseguirá reunir as lideranças mundiais e resolver conflitos mundiais que vêm se arrastando há milhares de anos e nunca conseguiram resolver. Pois o homem da iniquidade, o filho das trevas, o filho da perdição, ele vai conseguir sentar à mesa com essas pessoas e vai conseguir se projetar como líder mundial. Quem é esse filho do pecado? Quem é esse filho da iniquidade, esse filho da perdição? Quem é? É o diabo? Não. Não é o diabo, não é Satanás. É um homem de carne e sangue, de carne e osso, mas que estará agindo pela eficácia de Satanás. Ele é um homem que estará agindo pela eficácia de Satanás. Então, o homem da iniquidade é o anticristo. Ele é o anticristo. O anticristo, amados, ele ainda não manifestou. A tribulação, o anticristo vai se manifestar. O anticristo, ele não se manifestou. Nós aqui estamos, queridos. A tribulação não começou. Ele entra em cena com o seu poder de influência, justamente nesse momento caótico em que a igreja foi arrebatada. 1 de João, capítulo 2, versículo 18, nos diz: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Vocês viram aí muitos anticristos? Significa dizer o quê? Significa dizer que existem anticristos, mas há também o anticristo. Anticristo sempre existiu na história. Sempre existiu o anticristo na história. Só que a questão é que há um que é o anticristo, que é justamente o filho da iniquidade, o filho da perdição que o apóstolo Paulo está citando. O apóstolo Paulo não está citando qualquer anticristo. O apóstolo Paulo não está citando um irricristo, por exemplo. Não, o apóstolo Paulo está citando o verdadeiro filho da perdição. O irricristo é um anticristo, mas o que o apóstolo está citando é o anticristo. Aquele que estará no período da tribulação e aquele que também estará no período da grande tribulação. É a esse que o apóstolo Paulo está se referindo neste versículo. Então, o anticristo, ele se coloca contra Cristo. O anticristo, ele se coloca contra Cristo e procura estar no lugar de Cristo. É por isso que ele recebe o nome de anticristo. Porque ele se põe contra Cristo e porque ele quer estar no lugar de Cristo. Não é Satanás, mas ele estará agindo segundo a eficácia de Satanás. E o destino deste homem da iniquidade está declarado na palavra de Deus. Está muito claro na palavra de Deus. O homem da iniquidade, o filho da perdição. O homem da iniquidade. O caráter desse homem. Um caráter de rebelião contra Deus. Um caráter contrário à lei e à vontade de Deus. E o filho da perdição. A condição deste homem e o destino desse homem. Porque a condição dele é de perdição e o destino dele é de perdição. Lembre-se que o inimigo sempre quer imitar a Deus. O anticristo, digamos assim, é o enviado, digamos assim, de Satanás. Então nós temos muito claro que o arrebatamento da igreja acontecerá e que a tribulação só começará depois que a apostasia venha e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Que se manifestará durante o período tribulacional. Versículo de número 4.
o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É isso que o filho da iniquidade, é isso que o homem da iniquidade, o filho da perdição, fará. É bem possível, amados, que a proposta religiosa do anticristo seja uma proposta ecumênica. E com uma proposta destas, o Deus vivo que exige adoração exclusiva não teria espaço. Não teria espaço. Porque o ecumenismo, ele abre portas para a adoração onde todos os deuses teriam os seus espaços. O ecumenismo, o diálogo religioso, necessariamente desbanca a unicidade de Deus. E Deus não abre mão disso. Deus, quando ele apresenta o decálogo a Moisés, os 10 mandamentos a Moisés, a primeira coisa que ele coloca é logo a sua unicidade, a sua singularidade, que só a ele e só ele é digno de adoração. Ele já abre desta forma os mandamentos com o seu povo. E talvez o argumento que use contra Deus seja justamente o arrebatamento da igreja. É possível que o arrebatamento que ele use logo contra Deus seja justamente o arrebatamento da igreja, onde talvez ele se utilize do pavor e do caos instalado para poder imprimir a sua liderança, para imprimir o seu controle, para imprimir a sua manipulação, e vendo a ideia que este povo, nós aqui, fomos raptados, porque afinal de contas, nós éramos os mais vulneráveis e alienados da sociedade. Por isso que os extraterrestres, quem sabe, seja o argumento dele, conseguiu nos tirar daqui. E talvez com argumentos desse tipo, dizendo que os ETs se aproveitaram de nossa fraqueza, trazendo males a todos que ficaram, ele consiga mover o coração do povo contra Deus, contra o Deus vivo e verdadeiro, e promover as demais religiões, sendo o próprio anticristo um ser a ser adorado. Mas eu particularmente acho que o anticristo, ele quererá mais que isso. Eu acho que ele não vai querer simplesmente ser um ser adorado entre outros seres adorados. Eu entendo que ele vai querer justamente ser o único a ser adorado. Por quê? Quando nós lemos o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Contra tudo o que se chama Deus. Aí já não é mais só o Deus vivo e verdadeiro. É justamente os deuses falsos que estão levantados aí por todo lugar. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. E é interessante quando ele fala assim, ou se adora, e aí você já não tem mais apenas entidades personalizadas. Você também tem o quê? Objetos que são feitos sagrados. Objetos que de alguma forma você tenha como santo e sagrado, no qual você se ajoelha, no qual você tem como amuleto de sorte, e você tem aquilo ali como sagrado, e venera aquilo ali e adora aquilo ali. Então ele se volta contra tudo que se chama Deus e contra tudo a que se adora. Então, ele se opõe a tudo isso. Então, eu venho a entender que pode vir significar, amados, a exigência da exclusividade de adoração. Sendo assim, então, a sua proposta seria um sistema único de religião mundial, cuja força estaria imposta, fortemente facilitada pelos seus resultados políticos, de restauração depois de um caos estabelecido, porque imagine o caos estabelecido quando a igreja do Senhor sumir. Caos no trânsito, caos no comércio, caos na indústria, caos na aviação, caos nos sistemas, vai estar um caos terrível. Sistema caótico no mundo inteiro. No mundo inteiro. Porque nós temos crentes em todas as posições. Nós temos crentes que limpam o chão, nós temos crentes que colhem o lixo, e nós temos crentes, amados,
em altos postos de comandos, em altos centros de tecnologia e inteligência desse mundo. Nós temos crentes em todo lugar. E os crentes, aonde ele estiver, amado, ele pode estar numa cabine, amados. Ele pode estar na cabine, lá no espaço. Ou ele pode estar colhendo um lixo no meio da rua para jogar no caminhão. Ele vai ser arrebatado. Ele vai ser arrebatado para se encontrar com o Senhor. Aí você imagine o caos que vai se estabelecer no mundo, tanto de acidente que vai estabelecer no mundo, o caos que vai se instalar. Aí uma figura dessa vai se aproveitar do momento caótico e vai se projetar como um líder mundial, e aí ele vai conseguir estabelecer medidas restauradoras e de segurança serão tomadas logo após o arrebatamento. E aí o que vai fazer? Vai trazer força a ele, ele vai emergir com força, não apenas como um líder mundial, mas como um salvador mundial. E aí nessa história de ele aparecer como um salvador mundial, ele vai aparecer como se fosse uma figura ungida, como se fosse um Messias, como se fosse um enviado de Deus para poder estabelecer novamente um estado de controle e de paz para um mundo que entrou num estado de crise e caos. E aí o que acontece? Ele começa a ser venerado. Se um homem no Brasil quase foi endeusado, o presidente nem fez essas coisas todas, foi quase endeusado. Tem para mim que se ele quisesse ter dado um golpe, boa parte da população tinha apoiado. Um jogador de futebol, chamam ele de Deus e fizeram uma igreja na Argentina. Aí você imagina um líder que o mundo está em crise, um estado de caos, de pavor e de medo, e ele consegue estabelecer novamente a ordem, consegue emergir com uma forte liderança. Como ele não vai ser venerado mundialmente? Vai ser tido como um salvador. E aí ele vai começar a trabalhar o quê? Um sistema de religião mundial único. E quem que deve ser adorado? Ele. E aí não permitindo adoração a outro Deus ou algum objeto sagrado. Daniel 9:27 nos diz: e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Aqui nós já estamos na semana de Daniel. E na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oblação. Semana aqui, se a gente comparar com as 70 semanas de Daniel, vai dar justamente anos. Por isso que nós costumamos falar em 7 anos o período tribulacional, já que entendemos que essa medida continua. Já que essa semana não é uma outra profecia, é uma semana que faz parte das 70 semanas. Nós temos 69 semanas cumpridas, a igreja entra em ação. Quando a igreja surge na história da humanidade, essas 69 semanas param de contar. Quando a igreja é tirada da terra, essa 70ª semana começa a contar. Aí nessa 70ª semana, volta novamente o trato de Deus com Israel. E aí o que acontece? Nós estamos lá no céu e está acontecendo a 70ª semana aqui. Diz que ele vai fazer aliança com muitos por uma semana, 7 anos. E na metade da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. Mateus 24:25. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, ou na NVI, o sacrilégio terrível, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Jesus também fez referência a essa profecia. O anticristo, no meio da tribulação, ele buscará a adoração divina no templo de Deus em Jerusalém. Fez 3 anos e meio, ele vai buscar ser adorado lá no templo em Jerusalém. Profanação do lugar santo de Deus. Queridos, vocês lembram o que Lúcifer quis fazer no céu? Vocês estão lembrados do que Lúcifer quis fazer no céu? Lúcifer quis sentar-se no trono de Deus.
Lúcifer quis sentar-se no trono de Deus, ele foi expulso de lá. Mas desde então ele continua perseguindo isso. Desde então ele continua perseguindo isso. Ele tentou sentar no trono do coração de Eva, no coração de Adão. E ele vem, Nimrod, e ele vem ao longo de todo esse tempo tentando isso. Antíoco Epifanes, um anticristo. Em 168 a.C., ele entrou no templo de Jerusalém e profanou o templo de Jerusalém. E ele mandou colocar uma estátua do deus Zeus dentro do templo de Jerusalém. E ele sacrificou animais imundos. Uma forma de insultar o povo de Deus. E uma forma do anticristo ocupar o lugar que pertence só a Deus. Ele quer ocupar aquilo que pertence a Deus. Passado alguns anos, está na nossa era, o imperador romano, chamado Calígula, o que ele fez? Ordenou que fosse feita uma estátua sua e fosse colocada dentro do templo em Jerusalém. Profanação, sacrilégio. O diabo não está satisfeito. Essas figuras são sombras do que o anticristo vai fazer. O anticristo vai procurar entrar no templo de Deus, na cidade santa, porque lá é a referência da adoração ao Deus único e verdadeiro, ao único que merece toda adoração e glória. E como ele quer aquilo que pertence a Deus, o anticristo vai entrar na cidade santa e ele vai querer ser adorado por um povo que foi chamado para uma aliança, para adorar um só Deus. E Deus vai abrir os olhos dos judeus. Deus vai abrir os olhos dos judeus. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele não desistiu disso, amados. Ele não desistiu disso. Lembra o que foi que ele disse para Eva? Você vai ser como Deus. É o que ele sempre quis. Você vai ser como Deus, vai ser conhecedora do bem e do mal. E é o que ele ainda continua tentando, eu e você. Você não precisa de Deus, você pode viver só. Porque só tem uma pessoa, amados, que pode viver só, que é autossuficiente, essa pessoa é Deus. E ele continua dizendo no coração dos homens de que nós não precisamos de Deus. De que nós podemos levar a nossa vida sem Ele. De que nós não dependemos de Deus, que nós somos seres autônomos. Precisamos atingir a maturidade e deixar essas amuletas da religião para trás. Ele continua dizendo isso. E existem homens que estão sendo enganados, estão sendo envenenados pelo mesmo veneno da serpente. Porque ele continua querendo parecer Deus e querendo afastar de Deus aquilo que Deus ama, que é a sua criação. E o apóstolo Paulo nos diz: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? O apóstolo Paulo diz, eu não posso tecer maiores detalhes, né? Eu não posso tecer maiores detalhes. Mas aquilo que eu disse entre vocês, não estou dizendo nada de novo. Mas eu não posso tecer mais detalhes do que isso. Porque se essa carta cai na mão de uma inspeção e vai cair na mão do Império Romano, como é que vai ficar, né? Se eles já tinham se levantado contra Paulo, eles iam se levantar contra a igreja e contra qualquer outro para tirar-lhes a vida, porque a gente sabe que o anticristo, ele tem conotações políticas. Tem conotações políticas.
E o apóstolo Paulo diz, olha, vocês não lembram que eu já falei com vocês? Não estou falando nada de novo. É aquilo que eu já falei para vocês. Na verdade, o anticristo só vai se manifestar quando vocês não estiverem mais aqui e estiverem com o Senhor. Só nisso. Então aquietem o coração de vocês. Aquietem o coração de vocês, porque não chegou o período tribulacional. E o que detém a manifestação do homem da iniquidade? O que detém? Quem detém? Nós vamos ver isso, amados, na próxima terça-feira, com a graça e a permissão de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós queremos agradecer a Ti, porque a Tua misericórdia é grandiosa para conosco. Senhor, eu não sei se eu suportaria a tribulação, e nem mesmo a grande tribulação, mas eu agradeço a Ti, porque Tu, por Teu amor e misericórdia, tem nos poupado, Senhor Deus, desse tempo de aflição e de angústia e de julgamento. Que Tu enviarás o Teu Filho, amado Jesus, para buscar a cada um de nós, a Tua igreja, para se encontrar com Cristo nos ares. Meu Deus e meu Pai, nós Te louvamos e bendizemos por isso. E nós pedimos a Ti que possamos continuar firmes e perseverantes na nossa fé, Senhor. Oh, Deus querido, não nos deixa, Senhor Deus, nos desviar, não nos deixa parar, não nos deixa voltar atrás, mas que a gente continue firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus, ó Pai. E que a Tua obra em nossas vidas possa progredir dia a dia para a glória do Teu santo nome. Também Te pedimos, ó Deus, pelo espírito do anticristo, ó Pai, que tem agido ao longo das eras e dos tempos e age também de uma forma forte e poderosa em nossos dias. Te pedimos que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Tu possa nos empoderar e capacitar mais ainda, ó Pai, para podermos, Senhor Deus, combatermos as ciladas do inimigo, para não sermos enganados, ó Pai, mas para podermos discernir, Senhor Deus, espiritualmente, ó Pai, aquilo, Senhor Deus, que é o espírito do anticristo agindo, Senhor Deus, para que possamos combater aquilo que vem contra nós, aquilo que vem contra a Tua igreja, aquilo que vem contra a sociedade, para que possamos, Senhor Deus, continuar firmes, Senhor Deus, defendendo os valores do reino de Deus, da fé cristã, ó Pai, e propagando, ó Pai, para que homens e mulheres possam ser livres das ardis ciladas do inimigo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós Te oramos e pedimos, Senhor Deus, que por Tua graça e misericórdia, nos mantenha sempre firmes, ó Pai, para quando da ocasião do arrebatamento, Senhor Deus, não ficarmos aqui para passarmos pela tribulação, mas sermos tomados pelo Espírito Santo de Deus e levados à presença de Cristo para desfrutarmos, Senhor Deus, do tribunal de Cristo, ó Pai, e das recompensas maravilhosas e das bodas do Cordeiro. É em nome de Jesus Cristo que nós Te oramos, ó Pai, e desde já Te agradecemos. Amém. Aleluia. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, todos, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar.
me chamar. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Será Jesus, e meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Eu espero ouvir Jesus. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele nos chamará. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quero convidar aqui à frente o irmão Djalma. Elinai Boaz. Elinai Boaz. Irmão Djalma aqui. Glória a Deus. Foi no Master. E Elinai Boaz. Nossos irmãos, né? Irmão Djalma, irmã Elinai estão aniversariando. Os irmãos querem parabenizar. Digam comigo, parabéns. Parabéns, vamos orar por eles, né? Em nome de Jesus. Vamos orar também pela Zuleide, a mamãe da irmã Eliane. Precisando de nossas orações, vamos apresentar ao Senhor, orar pelo irmão Deus, né? Continuar apresentando ele ao Senhor em oração, pelo Ministério Infantil, as professoras, pessoas que trabalham no Ministério Infantil, as crianças, né? Que é o motivo pelo qual temos orado nesse dia. Vamos orar também agora
para encerrar o culto. E antes de fazer essa oração, eu gostaria de saber se há alguém ainda que não aceitou a Jesus, deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entregar a sua vida a Cristo, né? Ou então está afastado dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar com Deus. Essa oportunidade que Deus concede a você. Há alguém essa noite que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se reconciliar com Deus? Há alguém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Mas se você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aceito. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vou orar por você. Há mais alguém essa noite que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Entregar a sua vida a Jesus, como o Márcio entrega nessa noite. Um salve de palmas para Jesus, né, amados? A festa nos céus, aleluia. Mais um irmão em Cristo, para a glória de Deus, aleluia. Há mais alguém ou se reconciliar com o Senhor? Não há, nós vamos fazer essa oração agora, agradecendo a Deus. Convidar o pastor Francisco Roberto para estar fazendo essa oração, agradecendo a Deus pelo aniversário de Helena e de Djalma, agradecendo a Deus e apresentando nosso irmão Márcio, que está citando Jesus nessa noite, pela irmã Zuleide, pede oração, pelo Delson. Aleluia. Glória a Deus. Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Levante assim a sua mão e vamos orar. Querido Jesus, nós te damos graças, Pai amado, por tudo que tem acontecido aqui nesta noite, pela ministração da tua palavra, Senhor, pelo alimento que tu tem nos dado, né, nesta noite, Senhor, ó Deus, para o alimento das nossas almas. Abençoa ricamente o teu filho, continua abençoando, Senhor. E esta amada igreja que tem vindo aqui, Senhor, receber este alimento. Eu te apresento agora, Jesus, o teu filho, o Márcio, que está te aceitando como Salvador da sua vida. Jesus, toma ele em tuas mãos. Repreende toda e qualquer investida do mal contra a sua vida. Que ele possa, Senhor, de hoje em diante, ser uma nova criatura diante de ti, Jesus. Ó Pai amado, abençoa a sua família. Apaga o seu nome no livro da culpa, Senhor, e escreve no livro da vida, para que ele possa ter a alegria, Senhor, de te servir. Meu Senhor da glória, abençoa neste momento de Djalma, toma ele em tuas mãos, que está mudando de data. Elenai também. Ó Deus, abençoa ricamente os teus filhos, que eles possam cada vez mais estar, Senhor, diante de ti, na tua presença, firme e constante, Senhor Deus amado. Abençoa, dá muitos anos de vida, paz, vitória, Senhor. Abençoa os seus planos e os seus projetos, e que eles estejam, Senhor, cada dia mais na tua presença, glorificando e exaltando o teu santo nome. Meu Senhor da glória, te pedimos oração também neste momento, Senhor, pela Eliane, ó Pai amado, ó Deus, pela Eliane, pela mãe da irmã Zuleide. Ó, toma em tuas mãos, abençoa a tua filha, abençoa também o irmão Delson, cura, meu Senhor, aquela enfermidade para a honra e para a glória do teu santo nome, pois tu tem poder, Senhor, para sanar, para repreender toda e qualquer enfermidade. Meu Senhor da glória, eu te peço também neste momento, pelo Antônio Claudenir, que pede oração nesta noite, Senhor, para que tu abra porta de emprego para ele. Jesus, abre porta de emprego para ele e para os demais que estão desempregados. Nesta noite, Senhor, nós te apresentamos todas essas vidas, apresentamos esta oração diante de ti. Coloca no cálice da bênção, manda a tua resposta, Jesus. Eu te peço também, ó Pai, que tu nos despeça em paz para os nossos lares. Toma-nos à frente, guarda-nos, Senhor, do homem sanguinário, guarda do homem mau, guarda de acidente, nos dar uma noite de sono reparador. E se o dia de amanhã nos pertencer, ó Deus, que seja um dia de paz e de vitória na tua presença. Esta é a minha oração. Coloco diante de ti, em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. E todos que oram comigo digam amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e aqueles que serão arrebatados dizem...